Gente rica, voltei com mais um vídeo. Meu nome é Aline, para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês. E hoje a gente vai estar falando de uma pessoa muito bacana na Bíblia, que é sobre José. Vem com a gente que tenho certeza que o bizuzinho dessa semana vai te ajudar muito para o decorrer dos seus dias. Gente, então, estou muito feliz com todo esse retorno que tem acontecido aqui com esse canal. Tem sido gratificante para mim ver tudo isso. Deixo meu abraço aqui, a minha gratidão pelo áudio que meu esposo recebeu esses dias da Clélia de BH. Realmente o objetivo está sendo alcançado, como eu sempre falei para vocês, que nós alcancemos e aí, chegando em outros lugares, a gente traz essa leveza e essa tranquilidade que é servir a Deus. E fico muito feliz mesmo com tudo isso que tem acontecido. Deus abençoe a cada um de vocês, tendo a certeza que quando eu trago algo para vocês, algum conteúdo, eu estou aprendendo das coisas de Deus para que a gente amadureça espiritualmente. Então, a minha gratidão é a Deus e a minha gratidão é a vocês que estão aqui me motivando a voltar com nossos vídeos toda semana para que a gente enxergue o reino de Deus, entendendo que o Evangelho é o nosso estilo de vida. Vamos lá aprender com José? Gente, eu vou tentar fazer um resumão básico, explicando sobre a história de José, mas para a gente ir lá para o final. Quem não sabe, a história de José está no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 37. E José, ele era amado pelo seu pai, Jacó, mais do que os seus irmãos. Com isso, os seus irmãos tinham muito ciúme dele, né? A Bíblia relata que os irmãos odiavam a José. E é interessante que o pai de José fez uma túnica para ele. Então, ele teve sonhos, contou para os irmãos. Com a indiferença dos irmãos, ele conseguia ainda ter um relacionamento com eles. A gente vai fazendo rapidinho só para a gente chegar no que Deus quer falar conosco no dia de hoje, né? E aí o pai pediu para que ele fosse procurar os irmãos em Siquém. E aí quando chegou lá, um senhor falou para eles que escutou os irmãos falando, vamos a Dotã. E aí quando o José chegando perto dos seus irmãos, os irmãos falaram lá vem o tal sonhador. E aí eles ficaram maquinando o que eles iam fazer com o irmão. Vamos matar, o que nós vamos fazer? E aí eles decidem colocar o irmão aonde, gente? Dentro de um poço. E aí é muito interessante que o irmão Rubens diz para que não derrame sangue do irmão, mas lá no versículo 25 do capítulo 37, os irmãos, tá escrito assim, ó: ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelita vinha de Gileade. Olha que interessante, a frieza dos irmãos sentando ao redor do poço e decidindo o que faria com o irmão dele. E aí José não tinha água, os irmãos não ofereceram nada para José, e José, o único lugar que ele poderia olhar é para o alto. Muitas das vezes nós passamos dificuldades na vida que a única coisa que a gente pode fazer é olhar para o céu e pedir a Deus estratégia e misericórdia do nosso ser, do nosso dia a dia, quando a gente acorda cheio de problema e às vezes a gente olha e fala, meu Deus, eu não enxergo uma luz no fim do túnel. E Deus muitas das vezes quer que você pare de olhar para baixo e olhe para cima e entenda as misericórdias que Deus tem da sua vida. Vamos lá aprendendo mais com José. E aí, os irmãos voltando, José foi vendido, né? Todo mundo já sabe da história. Quando os irmãos voltam lá para a casa do pai, eles querem consolar o pai deles. E isso está escrito no capítulo 37. E aí, o que eu achei interessante? Porque ele fala assim, e seus filhos e suas filhas vieram para consolar, porém ele recusou o consolo deles. Aí, gente, pensa, quantas pessoas praticam a maldade,
quantas pessoas te caluniam e mesmo assim quer dar tapinha nas suas costas, falando assim, ah, não fica assim, ah, isso vai passar. E aquela pessoa tá torcendo para que tudo na sua vida dê errado. Um bizuzinho de Deus que eu trago para vocês aqui é que nas suas orações você peça a Deus estratégia para você saber quem são os falsos amigos que estão perto de você, porque Deus vai te dar essa capacidade de esse discernimento de você enxergar as pessoas que realmente estão te apoiando. Vamos lá aprendendo mais com José. Capítulo 39, em todo tempo, né, na história de José, a palavra de Deus diz assim, e o Senhor era com José. Em todo tempo, o José se posicionava com o direcionamento de Deus, entendendo que Deus estava com ele em todo o tempo. E aí tudo aconteceu, a mulher quis, né, seduzir José, José não caiu na conversa dela. Pensa, gente, trazendo para os nossos dias atuais. E aí ela conseguiu em algum momento ficar com as roupas de José na mão e o que aconteceu? José foi para a prisão porque o seu senhor acreditou na sua esposa. E quando José chegou na prisão, gente, olha que interessante, a Bíblia diz que o Senhor era com José em todo o tempo. Então, olha que interessante, em nenhum momento José se corrompeu. Independente da dificuldade que José estava passando desde a sua casa, nenhum momento José se corrompeu. E muitas das vezes, nós, com algumas dificuldades que a gente passa na vida, a primeira coisa que a gente faz é reclamar do Senhor, é dizer que Jesus abandonou, é dizer, Jesus, o Senhor não está mais comigo. E ele estava na prisão, e a Bíblia diz que o Senhor era com José. Aí ele ficou, ele organizou, eles deram a responsabilidade para José de cuidar da prisão. E aí o interessante é que ele interpretou o sonho do copeiro-chefe e do padeiro-chefe, e os sonhos aconteceram, só que quando um deles saíram da prisão, esqueceram de José. Lógico, né, tava vivendo melhor lá, de todas as vitórias, saiu da prisão, o que ele fez? Esqueceu. E em algum momento o faraó teve um sonho. E aí ele foi e trouxe a memória de um rapaz que estava dentro da prisão e revelava sonhos. E aí eu achei interessante quando a gente vai lá pro finalzinho do livro, lá em Gênesis 45, que aí ele sai da prisão. E o que me chamou muita atenção, gente, quando ele foi sair da prisão, ele não saiu desesperado. O que acontece com as nossas vidas hoje? Pensa, se você hoje está num ambiente que não te favorece e alguém pede para você sair correndo dali, você não vai olhar para trás, você vai sair correndo. Ai, vambora, vambora. Se eu tivesse na situação de José, eu saía correndo, nem olhava para trás. José não. Com toda tranquilidade, ele ainda trocou a sua roupa, ele fez a sua barba para estar na presença de Faraó. Gente, naquela época eu dei uma estudada sobre isso e fala que os homens que usavam barbas eram homens de honra. José, ele tinha tanto equilíbrio emocional que até isso ele pensou, porque ele poderia chegar lá e ser ousado demais, chegar todo barbudo, não. Ele fez a sua barba, ele trocou a sua roupa e foi à presença de Faraó e revelou seus sonhos. Eu fico vendo a capacidade que José tem de nos ensinar a aprender a ter equilíbrio emocional. Quando as suas dificuldades da vida vêm, quando tudo que você tem passado, você às vezes fica desesperado, Deus quer de você tranquilidade da sua alma. Para um pouco, reflete no que está acontecendo e raciocina com razão. Muitas das vezes a gente mistura, a gente coloca a emoção e a razão, e às vezes você precisa parar um pouquinho e pensar com a sua razão o que você precisa decidir naquele momento. E muitas das vezes a decisão é ficar parado para você ouvir a voz de Deus. E aí vamos lá para o final, para fechar o nosso vídeo de hoje, quando fala lá em Gênesis 45, no capítulo 2,
quando ele se deixou a conhecer pelos seus irmãos. Gente, que experiência linda que José transmite para nós. Porque fala assim, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Aí olha o ensinamento de José para a nossa vida. E disse José aos seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Olha que interessante, não era para eles analisarem a eles, não se chatearem pelo que eles fizeram lá no passado, porque diz aqui, ó, por terem me vendido, porque para conservação da vida de vocês, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome e ainda restam mais 5. Deus me enviou adiante de vós para conservar a sua sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e o Senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. E aí lá no outro versículo ele diz, apressai e subi com meu pai. Gente, olha que amadurecimento que José traz para a nossa vida. Pensa, gente, se alguém faz algo na sua vida hoje, a primeira coisa que você quer fazer é ver distância dessa pessoa que te machucou. E ele diz para que não fique chateado com o que ele fez. Gente, presta bem atenção. Se alguém da sua família te fez algo, se alguém dentro da tua casa te machucou, pensa que Deus vai mudar a tua sorte e você vai ter capacidade de ajudar o teu próximo, capacidade de ajudar quem está dentro da sua casa, porque você é uma pessoa amadurecida em Deus. Isso tudo que José passou foi para cuidar da sua família lá no futuro. E em nenhum momento ele ficou magoado com seus irmãos. Ele tinha todos os motivos de ficar triste, todos os motivos de paralisar, todos os motivos de quando seu irmão chegasse para comprar comida naquela época, dele falar assim, agora eu não vou te dar comida. E o que ele fez, irmãos, foi abraçar, receber e pedir que toda a sua família viesse. Irmãs, tudo que você tem passado, presta bem atenção. Deus está criando na sua vida resistência. Todo esse processo da sua vida, toda essa tristeza que você tem carregado, pede a Deus para tirar da sua alma, aprenda a jogar fora todo sentimento ruim, para que as bênçãos do Senhor cheguem até você, que esse processo que você está passando, você perceba que Deus está fazendo você ficar resistente, está fazendo você entender o processo, está te fazendo entender que você precisa ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, carregar o Senhor na tua vida em todo o tempo, no momento difícil da glória, no momento de alegria da glória, no momento de tristeza, se coloca diante do Senhor e entrega a sua tristeza a Deus. Não vai na rede social buscar alguém para te ajudar, se ajoelha em oração e busca o Senhor da tua alma. Entenda que tudo isso te cria resistência. Esse é o nosso bizuzinho para sua semana. Resistência. Esse processo que você está passando, ele vai acabar. E você vai entender os milagres de Deus na sua vida. Não fique como vítima da situação. Levanta a sua cabeça. Dá a volta por cima com Deus. E se um dia Deus te colocar lá no alto,
você volte para ajudar a todos que te machucaram. Não deixe com que a tristeza entre no seu coração, porque Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Gente, como eu aprendi com José essa semana, como ele me ensinou a nossa capacidade, a nossa resistência, a nossa soberania no nosso equilíbrio emocional. Então, em nome de Jesus, Deus vai visitar a sua casa essa semana, Deus vai visitar o quarto dos seus filhos, a sua vida, e vai te dar um milagre do céu para te abençoar e você entender as respostas que Deus está colocando na sua frente e você não está percebendo. Que Deus abençoe você, volte aqui mais vezes, que você aprenda a ter resistência, que Deus cure as suas emoções precisam ser curadas, em nome de Jesus. Libera seu coração para que a cura do alto chegue na sua vida. Semana que vem a gente volta, gente, com mais um vídeo para abençoar nossa semana com muita leveza e tranquilidade. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Um beijo.